Em 2008 eu perguntei para a Shell, porque estava naquela crise financeira e tal, né? E a crise financeira sempre precede grandes conflitos mundiais. Eu falei, Shell, né? O que você acha? Ela falou, olha, um povo violento tem uma transição extremamente violenta. Um povo manso tem uma transição tranquila. Vocês estão caminhando para o violento. Isso ela falou em 2008. Entendeu? E assim, se você olhar a humanidade, o bem vem crescendo em progressão geométrica. Isso é indiscutível, né? Em compensação, o mal vem decrescendo em aritmética, então é devagar. E as pessoas, você vê agora nessa questão animal horrorosa que está acontecendo aqui, né? Porque não tenham dúvidas que isso é captação através de redes como o Discord, o Reddit, o Roblox e outras, né? Partiu do dragão vermelho, foi lá que começou, porque lá não existem leis de proteção aos animais, tanto é que o nosso trabalho hoje é mundial, tentando fazer com que o dragão vermelho seja referência também na atenção ao dragão vermelho é um país. É o país. É que a gente não pode falar. Tá, mas bom, foi ótimo explicar. Mas já está aqui no Brasil. O Orelha foi, existem N evidências, transmitido ao vivo pelo Discord. Só que o Orelha não é o primeiro animal assassinado lá. Ele é o sexto. Piora. Ele é o sexto. Esse fato piora a situação. Então, a Pretinha, que era a irmãzinha dele, né? Ninguém sabe, ninguém viu. De repente ela estava com insuficiência renal, uma cachorra que você tem filmagem dela de 2 dias antes, perfeita, e morre logo depois. E foi o corpo cremado. Uma das pessoas da equipe veterinária tem o mesmo sobrenome de um dos acusados, adolescentes acusados pelo assassinato da Orelha. O Caramelo sumiu. O Caramelo, que foi declarado pelo próprio delegado que tinha um corte no pescoço, sumiu, adotado pelo próprio delegado. Então, existem muitas coisas aqui que você fala, mas não é só lá, não. Eu recebo, gente, de 8 a 12 denúncias por dia de maus tratos aos animais. Tenho certeza absoluta que muitos desses são premeditados para serem filmados, para ganhar views, ganhar dinheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Existem casos que você fala, meu Deus, isso não pode ser. E eu falo em privado com a pessoa que está pondo a denúncia. Você tem certeza da origem? Porque é impossível. Você está numa esquina, aí vem um cachorro um cara com um cachorrinho no colo, dobra a esquina e joga o cachorro no rio. Você está lá filmando a esquina, onde não tem nada para ver. Aí, de repente, aparece um cara com um cachorrinho no colo e joga o cachorrinho no córrego. Isso é estranho. Então, percebam que as próprias denúncias estão criando uma nova modalidade de crime contra os animais. Mas isso faz parte deste momento energético que a gente está passando, em que Stargates e portais estão sendo abertos por seres que seguem a Baal, e que Baal agora quer. E o portal principal foi aberto no CERN, lá na Suíça. Foi aberto mesmo. E eles invadiram aqui. Então, nós estamos tendo em viva mão um replay das guerras de Órion. Dentro do planeta Terra. Foram muitas informações. Uma frase só, já tem uma bíblia cósmica aí. Não, mas vamos lá. Então, Baal. Quem quer explicar o que é o Baal? Vamos por partes aí. Não, calma, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro entender a questão dos Stargates, então, porque a gente até colocou no título, daí a gente trabalha Stargate animal. E depois Baal, pra gente entender. Todo mundo sabe que Baal era um deus cananeu que aparece na Bíblia, tá? Depois vocês podem procurar, mas é bíblico. Era um deus cananeu que rivalizava com Yahvé nos períodos bíblicos do Antigo Testamento. Era Baal, Antigo Testamento. Mas aí depois vocês vão entender melhor a história aqui. Então vamos começar com isso. Tá certo, né? Por enquanto. Certo, perfeito. Vamos lá, agora, Marcos. Stargate. Então, o que são Stargates, né? Eu tive contato com os Stargates, eu tinha 14 anos. Não, tinha 13 anos, eu estava na nave, foi a última lembrança que eu tenho, quando eles mostraram a Terra e mostraram 7 Stargates. Amazônia, Peru, Alasca, Tibete, Sudão, Irã, Iraque. Tá? Então, vamos falar das civilizações anciãs. Nós temos civilizações anciãs ligadas a esses Stargates. O que são Stargates? São portas dimensionais
dentro deste universo e entre universos, porque eles podem ser angulados, latitude, longitude, etc. Mas tem um vetor, que é um vetor de outra dimensão, que a gente pode chamar de tempo aqui na Terra, mas não é só tempo, em que eles são angulados com órbitas de elétrons. E nessa angulação eles podem ligar este universo em diferentes regiões e podem ligar este universo a outros universos. Isso são Stargates, tá? Pelo que foi dito pra gente quando a gente era criança lá na nave, todos os Stargates estavam inativos desde as guerras de Orion no planeta Terra. Estavam inativos. E aí você tem o CERN, na Suíça, o acelerador de partículas, que foi feito para criar um Stargate. Criar um novo Stargate, ou abrir os Stargates? Criar um Stargate. Novo. Porque existe uma senha quântica que você precisa ter um DNA quântico de sexta para cima, dimensão, para poder abrir esses Stargates. E não tem aqui no planeta. Eles não conseguiriam. O Baal veio para cá sem Stargate, né? E essa é a grande problema. Então, ele não poderia usar um Stargate de entrada. Então, foi criado um Stargate para que ele entrasse. Tá, você pode repetir? Você falou que são 7 Stargates. Amazonas, Peru, Alasca, Tibete, Sudão, Iraque, Irã. Não por acaso, eu acredito, aí, mas não é acaso. No ar que os conflitos, né? Eu estou usando, acontecem no Irã e no Iraque. Tibete foi tomado. Tibete foi tomado. Existe um grande interesse. O Sudão está há mais de 10 anos num conflito fratricida, eles estão morrendo de fome. E ninguém fala nada, não se ajuda o pessoal do Sudão. Por quê? Iraque foi destruído, o primeiro ataque, e vejam, eu vou ser exatamente clara. A Águia, quando atacou o Iraque, não atacou por causa do Saddam Hussein. Eles sabiam que eles não tinham arma biológica alguma. Milimetricamente foi feita uma detonação do Museu do Iraque, onde tinha a história da Mesopotâmia. Nós perdemos ali milênios de conhecimento. Cara, por que você lança um míssil na biblioteca da humanidade, no conhecimento ancião, onde você sabe que não tem nada a não ser informações dos deuses? Né? E a Águia é um dos redutos de Baal. Né? Então é isso que a gente tem que começar, uau, né? O que está acontecendo? Então, vocês vejam, o Iraque acabaram com o conhecimento ancião. Né? O Stargate está lá? Está. Segundo informações dos próprios extraterrestres, este Stargate não é visível, portanto ele não é sensível a quem não tiver vibração quântica. De repente o Irã, que tem um outro Stargate. Eu estava confirmando aqui, se eu não me engano, o Sudão é o país no mundo que tem mais pirâmides. Sim. Tem mais pirâmides no Sudão do que no Egito. E lá tem um Stargate também. E você veja que as pirâmides do Sudão, quer dizer, isso é uma coisa que tem muito pouco estudo, né? Uhum. Mas existe um arqueólogo aí que é até falecido, ele é francês, se eu não me engano, que ele falava que a orientação das pirâmides era de todo o zodíaco. Elas estavam orientadas para todas as constelações do zodíaco. Gente, como é que pode? E as pirâmides do Egito estão orientadas para Orion, né? Orion, sim, Orion. Sim. E a esfinge para Sirius. Como é que se relaciona, então, só vamos entender, como é que se relaciona os Stargates, essas civilizações e a Guerra de Orion? Você falou, pelo que eu entendi, você falou que todos os Stargates estavam inativos, é isso? Isso. E aí? O que acontece? Não foi pela Terra que começou a Guerra de Orion. A Guerra de Orion começou nos planetas da nebulosa de Orion. Uhum. Lá mesmo. Dessa vez a gente está inocente, entendeu? Ninguém pode nos acusar como planeta. Não como seres, mas como planeta não. Bom. Então, esse foi aberto um Stargate lá que o Baal conseguiu mesmo vir para cá, mas veio com a turma toda, né? Uhum. Ele passou em cheio, entendeu? Então, as guerras de Orion, elas foram uma guerra para tomar o poder, né? Lógico, gente, pelo amor de Deus, assim, existem anjos, arcanjos, eu posso dar o nome que eu quiser e posso também chamar eles de generais, de grandes líderes militares, né? Porque isso também depende muito do referencial que eu adoto. Eu não tenho dúvida que Miguel Arcanjo tem um nível superioríssimo de evolução, mas ele comanda o grande exército desta galáxia. Isso também é real.
né? Inclusive é quem a gente está rezando para tomar uma atitude aqui na Terra e pôr fim a isso aqui, essa insanidade aqui. E se houver risco da gente fazer com a Terra o que os marcianos fizeram com Marte, ou que os iparianos fizeram com Zion, você pode ter certeza de que essa intervenção ocorrerá, porque não é permitido que a Terra deixe de existir. E tem uma coisa, na história antiga, segundo as tábuas sumerianas de Zacarias Sitchin, existe toda uma história aí de deuses, ou seja, de seres de outros planetas de Nibiru que vieram até a Terra e que estavam justamente na região de Jerusalém. Jerusalém era o centro comercial ou o centro econômico de todo o processo. Existia ali toda a região do Iraque, do Irã, toda aquela região ali que eram onde os deuses ficavam, o Jardim do Éden estava por ali, né? Tudo que está na história antiga da Bíblia foi um pouco do relato do que aconteceu com esses deuses, né? Onde Adão e Eva foi criado e tudo mais, né? Dentro de um processo genético de inseminação e de trabalho genético. Então, tem muito mistério naquela região que não é revelado. Você vê que o Irã é extremamente fechado, a Arábia é extremamente fechada dentro dos seus conhecimentos e existe uma coisa estranha nisso. Parece que eles pararam num tempo e ninguém pode entrar, ninguém pode acessar, ninguém conhece de verdade a história deles. Então ali tem toda uma história. Abraão, por exemplo, como a gente chama na Bíblia de profeta, né, há 6.000 anos atrás, mais de 6.000 anos atrás, Abraão, ele era considerado um guerreiro. Ele não era um profeta, ele era um guerreiro, ele era um lutador de artes marciais fantástico, ele era geopolítico, ou seja, ele era um articulador político para evitar guerras, que acontecessem guerras, né? E ele foi, lógico, ele teve lá a prova, né, de que ele tinha que ser fiel, e segundo as tábuas sumerianas, fiel a Enlil, que era considerado um dos deuses. Portanto, não tinha nada a ver com Deus, o Deus que a gente fala aqui no cristianismo. E ele provou que ele era fiel, né, tentando matar seu filho, aí depois não precisou matar, mas ele estava ali provando, e ele lutou para defender Jerusalém, que era o centro de tudo. Então, Jerusalém sempre foi um alvo, desde 6.000 anos atrás, um alvo muito sério de poder e de disputa de poder, não é? Então a gente não pode esquecer que toda essa história está meio misturada neste processo. Por que nós teríamos placas sumerianas que falariam sobre essa história da Mesopotâmia, que falaria dessa história de Constantinopla e de tudo que aconteceu numa hélice, não é? Então existe uma misturança aí nesse processo todo, né? Tá, e como que a gente chega no cerne hoje? Porque Baal sempre teve seguidores aqui na Terra, tá? Você pode acreditar ao Baal essas coisas horrendas que estão na Terra. Hoje, né, já não é mais segredo para ninguém que tem clone humano. Lembra? De falar, imagina que bobagem. Não é segredo, todo mundo sabe que tem. É isso que eu acho estranho. Ninguém questiona. Como assim? É antiético, é proibido, mas tem clone humano. Né? Então, esses seguidores do Baal, eles são responsáveis, sim, por todo este encrudecimento do nosso planeta. E o governo oculto sempre foi responsivo a Baal. Só que Baal foi exilado, Baal não podia vir para cá. Né? E aí fala assim, mas o que tem a Terra, né? Marte, vejam, nós estamos entre o Sol e um Sol que vai ser Júpiter. Mercúrio é um planeta feliz, ele já não tem mais vida física lá, porque não tem como, ele está muito próximo do Sol. Então nunca houve vida física em Mercúrio. Eles são a luz, né? A velocidade da luz. Então, aparentemente, neste planeta, existem seres de muita evolução acima da 7ª dimensão,
se a gente considerar a teoria de 11 dimensões, a teoria M de 11 dimensões, onde a 11ª dimensão é Deus, e nós estamos na 3ª, 4ª dimensão, né? Vênus foi um planeta que teve civilizações e que hoje tem uma civilização sem corpo físico, porque já é um planeta de 6ª dimensão. Aí você tem a Terra, planeta grande, que é um hospício, uma prisão e uma escola, tudo junto ao mesmo tempo. Aonde você está internado depende do seu grau de hierarquia espiritual. Aí você tem Marte, que era um planeta que estava a um passo meio, uma oitava de passo à frente tecnológico do que nós estamos hoje, e que se destruiu. A NASA encontrou resquícios de material de bomba atômica, lá de explosão de elemento radioativo. Isso aí é ciência, está escrito em Harvard, quer dizer, só você pesquisar. Então, a sociedade marciana se destruiu, uma guerra fratricida, e muitos fugiram para a Terra. Então, nós aqui somos descendentes deles mesmos, né? Mas você veja, a Terra, ela está no meio do caminho. Aí vem Júpiter, que tem o seu próprio sistema solar, que tem 9 luas. A Europa é aparentemente a mais adequada para a sobrevivência de vida como a nossa, carbono dependente. Depois você tem planetas gasosos. Você tem Saturno, que é considerado o planeta de maior hierarquia do sistema solar depois de Júpiter. Urano, Netuno, e coitado do Plutão, que é um planeta prisão. Vira planeta, vira corpo celeste. Nem está definido, coitadinho, mas é um planeta prisão. O cinturão de asteroides que envolve Marte tem um baita asteroide chamado Ceres, que é o planeta chupador, é o planeta chupão do Chico Xavier. Tá? Então, é muito louco, né? Mas ele está lá. Só que é para lá que vão as almas mais duras, como aquele senhor lá do Segundo Conflito Mundial e a turma dele, etc. e tal. Mas ele está muito bem acompanhado, tem muita gente lá com ele, né? Então, você falou ironicamente ou você está muito bem acompanhado de maus elementos? De gente igual a ele. Parecido. Não. Ah, tá. Veja. Ou pessoas que estão ajudando ele uma coisa que a gente... Não, coitado. É que assim, quando você nega a própria consciência, porque ninguém encarna, Ale, para fazer bobagem. Ninguém encarna. Né? Se você pegar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá uma parte em que Allan Kardec, não encarnado ainda, nem era Allan Kardec, conversa com Napoleão, porque a missão do Napoleão, que é a reencarnação do Júlio César, era unificar a Europa. E o Napoleão, nós é pó e a carne é fraca, fez o que fez. Nossa, o que morreu de gente com aquele cara. Ah, mas ele reencarnou com Hitler. Não, é outro espírito, coitado, ele saiu daqui, ele foi exilado para outro planeta. Porque a luz não desiste de ninguém. Então, Ceres é um planeta prisão, sim, terrível, sim, mas onde esses espíritos são cuidados porque eles são altamente doentes. Deus não desiste de ninguém. Sabe aquele negócio? Não solta a mão de ninguém? Deus não solta a mão de ninguém. Então, mesmo estes espíritos muito rudes não são abandonados pela misericórdia divina. Eles ficam lá onde eles não têm chance de fazer mal para ninguém, nem a eles mesmos. Num processo muito lento de revolução interior para caminhar para frente. Tá? Por que a Terra tem 7 Stargates? Porque a Terra foi o eixo de um peão evolutivo nesta... Lembra que a Terra era um planeta chamado Tiamat, que veio uma lua de Nibiru, né? E colide com Tiamat, explodindo Tiamat. Então a Terra é reconstruída a partir de um planeta que explodiu. E ele se torna um eixo de peão no sistema solar. É só você pensar que as luas de Júpiter, algumas têm vida, as luas de Saturno, algumas têm vida, mas o planeta Terra é a grande escola do sistema solar, porque Marte já fez bobagem lá. Então, esses 7 Stargates que existiam, eu perguntei isso para a Shell, existiam Stargates em Vênus? Ela falou sim. Existiam e hoje são Stargates que ainda existem, mas numa outra frequência vibratória de comunicação. E nós ia falar, e os nossos aqui da Terra? Ela falou, eram usados para cura, quer dizer, isso aqui foi um espaçoporto. O nosso planeta foi, na verdade, um espaçoporto durante as guerras de Órion. Isso aqui era um movimento enorme, mas, claro, sabe, e vinham espíritos para cá, civilizações para cá, para roubar os minérios da Terra, como hoje o Brasil está sendo roubado, né? Ouro, terras raras, petróleo, água, etc. e tal.
tal. Haviam espíritos que vinham, civilizações que vinham aqui para pesquisa científica, porque era um planeta muito rico em energia telúrica. Tinham civilizações que vinham para cá para colonizar a Terra, para fazer um anexozinho no seu próprio planeta, ou para explorar, como foi o caso dos Nibiruanos. Então, esses Stargates que vinham era até para proteger o futuro de um planeta que seria o eixo de um peão para o próprio sistema solar. Então, a gente assim, nosso planeta não é desprezível. Nosso planeta é vital para o próprio sistema solar ascender de nível, carregando consigo o braço de Órion, que é onde a gente está situado na Via Láctea, entendeu?